Eu apanhei para mexer lá na escola, viu? Nossa, credo. Começou agora, gente, nossa reunião. Eu tô na cozinha, porque então vai ter um pouco de barulho, mas porque tá sem energia aqui, então aqui é mais claro, né? Eu pensei de compartilhar primeiro para vocês os resultados daquele formulário, lembra? Que a gente fez sobre as imagens dos memes e as respostas, né? Pra gente olhar e ver como é que ficaram as respostas, né, de cada um, porque as professoras participaram também, e aí eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Os objetivos a Anivalda deixou muito claro, né? Parabéns, Nivalda. Muito obrigada, Rosimeire. A professora fez a sua parte. Ô, Rosimeire. Você acha que pode? Gente, cadê? Acho que é aqui. Vou jogar o chinelo na Rosimeire já já. Não Já. pode, eu estou de licença. Ai, Jesus. Não, é esse. Abriu para vocês? Tá pequeno. Vou pôr o óculos. Tá pequeno, mas abriu. Só Deixa eu ver se... dá para ver, sim. 100%. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Ó, aqui tem as respostas e a gente tem um resumo. Vocês querem ver a resposta por pessoa ou geral? Vê geral, né, para economizar. Isso, vai no geral. Tá, então aqui é o resumo, tá? Quem responderam foram todos do grupo. A Rose, a Aline, Nivalda, eu, a Vitória, a Gabriel, a Maísa, a Bernardo e a Cândida. O Sérgio não. Agora aqui, e agora pra gente lembrar qual era o meme número 1? Eu vou abrir aqui e vou falando para vocês, para ver se vocês lembram, peraí. O meme número 1 era um do Gabriel, não sei se era o palhaço, deixa eu ver. Forms, aqui, estou abrindo. O primeiro era aquele do Michael Jackson, lembram? Que tava assim, a mãe falava assim, cagou de novo e não deu descarga, e a pessoa no EAD com o microfone aberto. Aí esse daqui, então, esse é o número 1. 77,8% falaram que não. Então, esse meme foi, vamos dizer assim, rejeitado, né? Isso. Vocês estão aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. É que ficou um silêncio. Não. Tá. Vocês lembram? Se foi rejeitado, você passa também, amiga. Vai pro... Vai nos... Isso. Somente os aceitos. Os aceitos. Esse foi aceito, mas 55% foi baixo, né? Vamos pegar só os que foram aceitos com grande porcentagem, então. Tá. O número 3. O número 3 foi 55 também. Porque nós vamos usar os que tiveram maior índice. Tá bom, então. Isso. Tá. Aqui também foi 55. Esses 5 aqui dos livros, aí estava falando do Braille Link, que o pessoal usa. O 6, esse daqui foi bem aceito. Era aquele da Mona Lisa, que falava assim, gente, não se preocupa, é só uma rinite, né? Não é coronavírus. 77,8%. E aí a gente precisa pensar depois numa pergunta para a gente fazer sobre as imagens, né? Depois eu pego as imagens para a gente discutir, acho que fica melhor também, né? A gente vai direto neles. Mas eu queria mostrar para vocês as respostas. O 7 é esse daqui, que também 66,7%, que está falando assim, eu na quarentena, que ia aproveitar para estudar, ler, fazer curso, mas eu tô lá, vendo memes do coronavírus e assistindo BBB o dia inteiro, né? Pelados e largados. Bom, abafo caso. Esse aqui, o 8, era do gatinho, que falava que ia estudar e daqui a pouco estava lá dormindo, desmaiado. O 9 não foi tão aceito, o 10 também não, foi pouco.
O 11,55 também foi pouco. 12, 66,7. Também era de dormir. Tinha lá tipo um lagarto do livro. Vou levar os livros para o quarto, assim eu estudo muito mais confortável. 5 minutos depois, estava lá desmaiado, dormindo. Então, o que a gente viu mais nessa pandemia é que o plano não se concretizava, né? Esse daqui, que foi bastante, uma porcentagem grande de aceitação, era um que tinha um caderno, a pessoa estudando em casa, aí na brochura do caderno, ia aproximando, daqui a pouco você via o celular. Lembram desse? Que aí mostra, assim, uma distração também, né? Esse daqui foi pouco, esse também foi pouco. O 16. Oi, gente. Esse daqui é aquele lá que pediu para ler um capítulo do livro em casa e estava lá a dupla nem li, nem lerei, que deu 66,7%. Esse aqui, que é aquele lá do Pequeno Príncipe, deu 77%, que é tu te tornas eternamente responsável pela matéria que acumulas, né? Esse aqui foi bem cotado, né? O 18 é uma pessoa, foi 66%, era uma pessoa estudando dentro da piscina, o corpo e fora, anotando lá no caderno. O 19 aqui, era um que o menininho tá falando no WhatsApp com a professora, mas escreve tudo errado. Lembra desse? Uhum. Tá cheio de erro de português. O 20 era com a Ana Emberg, né, do jornalismo, que ela fala, como assim você não vem para aula hoje? Porque se a aula é online, como é que você vai faltar, né? Se você está em casa, tá todo mundo em casa, né? Então, esse foi 77,8. O 21, 55. O 22, esse daqui era do Monstros S.A., né? A menininha Bu lá fala assim, poxa, é tanta coisa que precisa estudar e dorme de novo. Tem muitos que têm o mesmo assunto, né? A gente notou isso também. Aqui, 24. O 24 que teve 66% é aquele que a professora fala que a aula vai ser em sistema rodízio e ele pergunta se vai levar eles para a pizzaria, né? E aí, agora aqui, justificando a resposta, né? Que potenciais você vê nos memes que você escolheu? Aí aqui são as respostas de todo mundo, né? Então, a primeira resposta aqui, os memes escolhidos retratam a nossa realidade. Então, aqui a gente tem as justificativas do porquê, né? Que, então, dentro do contexto... Só um minutinho, gente, vou pegar meu caderno aqui para anotar. Que foi? Então, a questão do contexto é uma questão que a gente considera bastante, né? Tá dentro do contexto. A outra aqui são memes direcionados para o retorno da escola e que movimenta o estudante a uma reflexão sobre o aproveitamento dos estudos diante da pandemia, permitindo que o estudante compreenda se o não aprender dele tem alguma relação com seu compromisso e disciplina com os estudos. Essa justificativa eu achei bem bacana, né? Porque meio que chama a responsabilidade, né, para o aluno. Vocês querem comentar, gente? Pode falar. Nivalda, Rose, Não. Bernardo. Aí Não? eu quero perguntar, desses, os mais votados, aí nós vamos escolher quais vai ser aproveitado nas aulas? Isso, nós vamos ver quantos que nós consideramos que são suficientes para a gente fazer a interação, que perguntas ou que frases nós vamos colocar para fazer essa motivação, né? Dentro daqueles que foram os mais selecionados. Bom, o próximo aqui, ó. Todos os memes escolhidos têm por objetivo proporcionar um aprendizado significativo e com humor. Na verdade, o meme, ele não proporciona, assim, não sei, um aprendizado significativo no sentido de ele não ensinar, mas ele traz uma discussão, né? O que vocês acham? Ele mostra os memes que eu escolhi, por quê? Mas, como você falou, os escolhidos são quase todos parecidos. Ele está mostrando a nossa realidade, que nem eu estou em casa, eu não tenho... o professor se torna aluno, né? Como o aluno também, não tem vontade de fazer nada. Você olha no celular... O que a gente notou no presencial, eu acho que vocês também, é que assim, se o aluno ele estava
o ano passado, vamos supor, esse ano ele está no 1º do médio, o ano passado ele estava no 9º, o ano anterior ele estava no 8º, o aprendizado que a gente vê dele na prática agora é do 8º. Com Não avançou, certeza. né, Nivalda? Com certeza. É como se esse 1 ano e meio de ensino remoto não tivesse servido para Nada. Eu já tinha comentado com a Aline em relação ao fundamental. Eu falei, o sexto tá bem, que o sexto tem a lembrança, né? Tá com a memória fresca. Mas o 7º e o 8º era como se eles estivessem em outro país. Houve um retrocesso muito grande na educação, na aprendizagem, né? Dos alunos, não na educação, mas um retrocesso muito grande. Eles deixaram de aprender. Ó, tem alguém querendo entrar, autoriza aí que eu não tenho acesso, tá? É a Rússia. Ah, ele caiu, tadinho? Caiu. O computador ficou maluco, mas agora voltou. Voltou? Ah, que bom. Ó, próximo aqui. Eu escolhi os memes que eu considero mais engraçado e, ao mesmo tempo, não são ofensivos. Por terem uma linguagem que os estudantes entendem, acredito que isso irá facilitar muito o início do projeto com eles. E também por estarmos num período intermediário entre o isolamento e o ensino híbrido, mesmo que o ensino remoto permaneça. Então, é aqui a questão de trazer esse humor, né? E uma linguagem próxima à linguagem deles, né? Uhum. Que tem a ver com o contexto, mas essa questão da linguagem, eu acho que é uma coisa que é interessante, o meme, ele traz, porque não é aquele texto formal, e muitas vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Exato. Se Acredito muito nisso. Se quiserem comentar a qualquer momento, tá? A Aline falou que vai atrasar um pouquinho, tá atendendo um pai. Meu critério foi pela graça e pela atualidade, já que estamos lidando com garotos do ensino médio. É importante que a comunicação seja a mais atual possível. Também não escolhi alguns por serem específicos demais, como a placa de vídeo, por exemplo. Tá certo? Eu nem sabia que aquilo era uma placa de vídeo, tá, gente? Atualidade, então, né? Humor e graça é a mesma coisa, gente? Falta. Dentro da mesma, não sei. Até que está. Acho que tá assim, né? Está. Engraçado e bem-humorado. Tá, acho que tá na mesma. Se for pensar na contexto. Agora aqui. Eu escolhi 8 memes e a justificativa que daria é porque eles apresentam diversos elementos que estão presentes na realidade do estudante, como filmes e reações cotidianas, sem precisar falar nada sobre eles. Logo, são feitas assimilações significativas, como o caso do Rusbeck. O que é isso aqui, gente? Eu não sei o que é. Bernardo, traduz para nós, você sabe? Eu só sei que o Rusbé é o meme do Michael Jackson, os outros eu já não sei. Ah, tá. Uhum. Então, aquele ali... também não sei. Tá. Quando esta assimilação ocorre, pode ocorrer de aumentar a predisposição favorável do estudante em compreender o meme. Isso aqui é o Gabriel que escreveu, tá, gente? Eu vou falar porque tem uma parte aqui embaixo que eu não concordei muito com ele, mas vamos discutir, tá? Quando essa assimilação ocorre, pode ocorrer de aumentar a predisposição favorável do estudante em compreender o meme, além daquilo esperado, pois o material será potencialmente significativo. Sabendo disto, diminui o risco do professor utilizar meme na sala de aula e ser chamado de antiquado, crise de meia-idade, velho, que quer fazer coisas de jovem, etc., pelos estudantes. Na verdade, para mim, não ia diminuir o risco nenhum, porque eu não sei quem é Rusbeck, quem é... Bu, eu sei que é a menininha lá do Monstros S.A. Agora, os outros, né? Entretanto, estes memes já estão saturados na internet, ou seja, toda rede social você acaba encontrando alguém representando este meme de algum jeito, o que perde a graça do recurso. Então, aqui ele faz uma crítica, né? De que já está saturado, e aí, qual é a sugestão? Acredito que, utilizando esses materiais como base, as professoras podem produzir memes específicos para os estudantes. A sugestão dele, pelo que eu entendi aqui, era que a gente construísse
construísse novos memes, é isso? Mas, pensando na questão de que somos antiquadas, realmente eu me coloco como antiquada, como que eu faria isso? Precisaríamos dele aqui, né? Com certeza. Eu me coloco na situação de antiquada também. Também não tenho essa predisposição desta forma de criação de memes. Não tenho a mínima ideia. Eu lutaria porque eu não gosto de memes. Ele sabe disso. Só pela minha cara a pessoa já sabe, né? Então, essa questão de já estar saturado, talvez para os jovens, porque para nós, eu, por exemplo, eu não tenho visto muito meme. Cada um que eu vejo, eu dou muita risada. Sim. Né? Sim. Ô, Bernardo, você acha que a gente tem condições de criar um meme? Se tiver, eu creio assim, se você achar, ou a Vitória, ou o Gabriel, que a gente tem condições, eu acho que a gente se propõe, né, a criar. E seria o quê? Pegar uma imagem e mudar o texto, não é isso? Eu ia até comentar agora, essa questão da saturação de meme é realmente uma coisa de quem está há muito tempo na internet, porque os memes duram 1, 2 semanas e ninguém mais fala deles, porque toda hora tem essa substituição, né? Uma coisa muito rápida, muito efêmera, esse tipo de coisa assim. Aí acaba sendo muito difícil encontrar uma janela ideal para trabalhar com os memes específicos que a gente passou lá. Mas, assim, particularmente, eu achei os que foram mais votados bem, como se pode dizer, atemporais. Sim, os mais famosos, o que não eram muito específicos, eram mais abrangentes, e ele podia ser utilizado de maneira muito boa. Tanto que até ali embaixo, se eu soubesse que o pessoal escrever um tão grande, eu ia escrever um pouco maior. Mas dá para trazer um debate sobre a própria coisa que a gente está vendo. Eu tinha achado isso bom. Mas a questão do fazer um meme específico da gente é uma coisa muito difícil, porque... Assim, eu acho viável, por exemplo, o Gabriel fazer, eu, a Vitória e eu fazemos porque a gente vai ter esse contato da monitoria, né? Eu estava imaginando sobre isso, porque na hora de fazer um meme, é legal fazer uma piada que todo mundo já entenda, que os alunos já entendam, e nem sempre os alunos, assim, discutindo até entre si, o professor está inteirado nisso. Porque muitos alunos, eles têm, tipo, no recreio, no intervalo, não sei se fala mais recreio hoje em dia. No recreio, no intervalo, eles têm suas conversas, suas piadas, e é isso que vira o meme, né? Botar uma imagem, botando essas referências do dia a dia deles. E nem sempre o professor vai estar inteirado nisso. Imagino que tinha mais chance de conseguir isso na monitoria do que pelas aulas. Mas ainda assim, é possível, sim, fazer alguma meme com a matéria, só que eu acho que fica muito sério para eles, sabe? Eu imagino. Que eu não sei, a gente não entende o que eles acham graça, o que eles gostam. Mas então, eu acho que o Gabriel podia até trazer uma ideia sobre isso. Mas, assim, particularmente, eu acho que fazer um meme vai ser uma coisa que também pode acabar tendo, como se diz aí pela culatra, não sei como é que fala, acho que esqueci boa comparação. Mas os memes que a gente que assinou ali, pelo menos eu, na minha percepção, assim, realmente eu não estou tão inteirado no Twitter quanto ele tá. Mas eu consegui ver de memes que até hoje em dia eles são ainda usados. Acho que tá válido. Depende também depende da disposição de vocês, sabe? Eu acho que tá super válido. Eu também não gosto muito de meme, não, assim. Um pouquinho igual a Rose. Mas eu consumo porque faz parte, né? É obrigatório hoje em dia. Mas eu acho que dependendo da disposição, acho que não precisa. É só se realmente tiverem muita vontade. O Gabriel acho que ele tá tentando puxar um assunto, e eu acho que já até foi, os mais votados já até expulsou isso embora um pouquinho. Já tirou um pouco dessa saturação. Porque assim, ó, você sabe que o aluno ele usa o meme para dos outros anos anteriores, nossa, Zé que lembra, né, Couto? Eu tava em tudo que era meme. Tinha quem eles, dependendo da turma, não é o caso dessa do ensino médio, eles usam para zoar os professores lá na escola, né? Esse era um meme da Rose, tinha a carinha dela. Aqueles que chama meme de WhatsApp, é meme também? Não sei. Sabe que tem a carinha do professor? Não, também, qualquer uma dessas coisas assim para rir é considerado meme. É justamente por isso, né? Usar meme do professor, assim, eu não acho muito legal. E é o que infelizmente, é o que os jovens mais gostam. Aí fica muito difícil tentar conciliar. Exatamente, porque eu acho que tem que ter muito dessa questão do respeito. Nós somos professores, a gente não pode levar um meme que seja ofensivo. Exato. A gente tem que trazer essa questão do humor, da graça, mas que a gente consiga também ser ponderado, né?
Tem que conscientizar o aluno, porque se você fez, você está colocando o meme. Aí esses que eu escolhi, eu achei que tinha a ver, né? A gente tá, quando você coloca o meme, você está dando abertura, na minha opinião, para o aluno fazer também. Exatamente. E aí perde o controle. É por isso que eu falo que eu não gosto. Aí, por exemplo, eu me policio bem no que eu estou fazendo para mim não dar abertura para que ele faça. Porque daí ele vai falar, mas pô, você fez, né? É verdade, é uma questão de respeito, né, Rose? Não, é difícil isso aí. Porque, na verdade, a gente está ensinando. Eu acho que isso que você falou é importante. Tipo, a abertura que eu dou faz com que ele... E olha que o aluno, ele já é assim. Eles, sem a gente dar muita abertura, eles já acham que tem essa abertura com a gente. Tem alguns que são bem assim... como é que se diz a palavra? Ai, Jesus. Eles acham que a gente tem um nível de amizade com eles que eles vêm e extrapolam, às vezes, que nem aquele Gabriel Campos. Nós somos amiguinhos e não professores, né? Isso, né, Rose? O Gabriel Campos, por exemplo, ele acha que ele pode tratar a gente como se nós fôssemos amigos dele. Então, ele passa dos limites. A gente tem que falar, pô, peraí, ó, vai até aqui só, né? Sua liberdade vai até aqui. Aí, então, ele lá já passou, ele acha que eu sou a parenta dele, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Nivalda, quer falar? Não, então, eu concordo com o que a Rose falou, que vocês estão falando. É muita abertura, né? Eu acho que você dando muita liberdade para o aluno, ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, né? E não é assim. A sua liberdade vai até certo ponto, né? Até certo ponto. Eu falo que a minha liberdade com eles vai até a primeira vírgula. Passou da primeira vírgula, chega. Aí já entra outra questão. E eu acho que não é legal, né? Na realidade, não é legal. E utilizar a imagem do professor para fazer meme também não rola. E muitas vezes, que nem aqui a gente tem um professor que ele gosta disso, ele usa com os alunos isso, né? Os memes dele, eu não sei se é ele que cria, ou se são os alunos que criam, mas ele gosta. Então, é uma coisa assim que é o perfil do professor, né? Então, tem professor que se ele chegar na sala e ele falar uma palavra, um palavrão, por exemplo, os alunos vão entender e vão respeitar. Agora, se um outro professor chegar xingando, falando uma palavra ofensiva, assim, eles não vão entender por quê, porque não é o hábito do professor. Então, tudo depende, né, de como a gente fala. Bom, o próximo aqui, ó. Eu achei alguns memes de mau gosto, por isso excluí. Existem vários que repetem as mensagens, os temas, então eliminei mais alguns. Sugiro usar uns 4 ou 5, isso aqui foi a Maísa, tá, gente? 4 ou 5 que explorem temas, então, eu tô falando que foi ela e aquela que o Gabriel apontei, porque, assim, são questões que eu acho importante a gente discutir, né? Então, eu vim pontuando aqui, mais ou menos, o que a gente pode utilizar como sugestões, né? 4 ou 5 que explorem temas ou aspectos diferentes da pandemia. Por exemplo, os estudos em casa, os cuidados com o vírus, volta às aulas presenciais, na escola, etc. Temas diferentes. Quando eu li a primeira vez, eu achei que não era para explorar temas da pandemia. Agora eu entendi que é aspectos diferentes, ou seja, diversificados, né, da pandemia. Então, o estudo em casa, isso é uma coisa que tem bastante, acho que a gente repetiu, então vamos ver se a gente consegue selecionar um do estudo em casa, né, um outro dos cuidados com o vírus, pode ser que a gente, os que a gente tem aqui não sirvam, né, e a gente precisa buscar mais algum, e outro da volta às aulas, eu acho que, sim, talvez esses sejam os pontos que a gente precisa realmente pensar, né, e aí outros que a gente considerar. Bom, próximo, alguém quer comentar esse? Então, porque o da gripezinha, aquele, não sei se é da Mona Lisa que fala da gripezinha, justamente eu escolhi esse porque aí você vai aprofundar que todo mundo fica nessa ideia que foi vendia, né? Só é uma gripezinha e passa logo e morreu milhões de pessoas com a tal gripezinha que não passou. Né? Aí eu já usaria esse na aula, né? Ótimo, ótimo. Eu acho que agora, nesse segundo momento do projeto, eu acho que seria bacana a gente puxar, como você trouxe, Rosa, essa questão, que é uma coisa que te incomoda, que a gente possa, talvez, mostrar um pouquinho mais essa questão da realidade,
do compromisso com o coletivo, né? Que precisa existir. Será que eles entenderam isso, né? Até que ponto isso realmente surtiu um efeito? Porque agora a gente está vendo aí campanhas e campanhas, o engajamento, por exemplo, do Instagram, que eu acompanho bastante, assim, todas as pessoas que são influencer lá no Instagram estão falando, jovem, vá se vacinar, e não sei o quê, porque isso está sendo uma campanha nacional, os jovens não estão querendo vacinar, talvez por influência dessa questão de que era só uma gripezinha, continuamos indo na balada, nos shows, né? E por aí. Algum comentário? Não. Concordo. Pode seguir. Debater sobre responsabilidade dos estudos em casa e métodos de concentração. Isso é interessante, né? Essa autorresponsabilidade, né, com os estudos. Que a autorresponsabilidade é uma competência socioemocional, né? Que a gente vê em projeto de vida, mas que é uma competência que veio com a BNCC também, que você ser autorresponsável com os seus estudos, com as suas atitudes, com as suas opiniões. Então, assim, é você entender que tudo que você faz vai ter uma consequência. Então, aqui traz aquele meme lá do Pequeno Príncipe também, né? De você se tornar responsável pelas ações. Alguém quer falar? Ok. Seguindo. De maneira geral, isso aqui escreveu uma redação incrível. Essa aqui acho que foi a professora Cândida, gente. De maneira geral, penso que todas podem gerar discussões sobre os temas elencados pela professora Nivalda no WhatsApp. Humor, a reflexão crítica, a interpretação e leitura da linguagem verbal e não verbal. Então, olha, esses aspectos aqui que a professora Cândida, ela traz, eu acho que é importante também a gente anotar, que foram questões que a Nivaldinha trouxe para discussão, naquela discussão no WhatsApp, né? Por isso que, Bernardo, acho que você percebeu, né, que eu comecei agora a falar direto lá naquele grupo, porque, assim, a gente tinha o nosso grupo fora, mas eu vejo que algumas discussões nossas eram importantes das professoras acompanharem, né? Então, eu parei um pouco de ficar interagindo lá naquele grupo nosso, né, que a gente fazia discussões mais pontuais, para fazer essa discussão geral, e foi bom, né? Na última que a gente estava para escolher as imagens, eu achei que foi bem produtivo. Hello, Aline! Tudo bem? Nós estamos aqui lendo as justificativas que foram dadas a partir da escolha dos memes, tá? Eu estou escutando daqui, não estou falando muito porque eu estou atendendo o pai, estou fazendo um tutorial da rematrícula e ouvindo vocês. Então tá ótimo. Qualquer coisa que você quiser falar, tá? Fica à vontade aí para falar. Bom, gente, então continuando aqui, olha, que é a questão que a Nivalda trouxe do humor, a reflexão crítica, a interpretação, leitura da linguagem verbal e não verbal. Então, o meme, ele traz bem essa proposta. Eu estou ressaltando esses aspectos para, na hora em que a gente for fazer essa interação com os alunos usando essa imagem, a gente faça a pergunta certa, né? Porque o ano passado a gente usou o que te afeta, não era? Como essa imagem te afeta, era alguma coisa assim, né? Isso. Depois, eu até trouxe aqui para a gente olhar uma que a gente usou ano passado e tentar discutir como é que a gente pode usar isso agora com os memes. Aí aqui embaixo a Cândida colocou, a seguir, levanto alguns temas que me vieram à cabeça ao ver os memes selecionados. Esse é o ponto 2? Ah, tá, é o meme 2. Eu tô tentando entender que ponto, como começa do 2 que eu não vi o 1, né? Deixa eu ir lá onde que tá o meme 2. Gente, espera aí só um minutinho, tá? Que aí eu vou trazer para vocês qual é o meme 2, porque eu também não lembro. Alguém lembra? Não, né? Também. A nossa memória não consegue guardar tanta coisa assim. Mas já tá abrindo aqui. O primeiro era do Michael Jackson. O segundo é o menino tomando água na torneira. Ele coloca a boca na torneira, né?
Então, ela coloca assim, aqui na imagem está escrito assim, aos poucos tudo vai voltando ao normal, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, assim como Chernobyl em 86. Aí ela coloca assim, interpretação de texto, a imagem, para entender uma piada é preciso saber sobre o tema, né? O entendemos por normal. Quais critérios consideramos para a decisão de retomada de atividades presenciais na escola? O que são protocolos de segurança? O que foi Chernobyl 1986? Então, mesmo que essa imagem com relação à Covid, ela seja interessante, quando ela fala aqui de Chernobyl 86, os nossos alunos não vão saber. Eu acredito que eles vão ficar boiando. O que vocês acham? Teria que explicar, né? Então, mas um meme, ele é autoexplicativo, não é? Não, mas esse Chernobyl aí, ele não vai lembrar? Não, ele não vai lembrar. Não é que ele não vai lembrar, o aluno não vai saber. Então, penso assim, um meme é como ela está falando aqui. Para eu entender um meme, eu tenho que saber sobre o assunto. Então, esse meme aqui do aluno tomando água direto na boca da torneira aqui, para Covid ele serve, mas para fazer essa relação com Chernobyl, os protocolos de segurança, né? Seguindo rigorosamente, assim como Chernobyl 86, ou que fosse o Césio 137 daqui do Brasil, vocês acham que os alunos teriam condições de entender esse contexto? Não. Ah, o Bernardo levantou a mão. Na verdade, o Chernobyl, ele na verdade é um meme, essa coisa de Chernobyl entre as pessoas jovens. Tem esse no Twitter, no Facebook, é considerado Chernobyl como qualquer coisa radioativa, é Chernobyl, tipo aquela pessoa muito Chernobyl, uma coisa radioativa. Então, eu acho que eles devem saber sim, acredito que eles sabem sim, não precisam explicar. Eles já entendem sim. Tá vendo? Eu já não sabia que significava isso. Nem eu. Nem eu. Eu iria para o lado da história. Eu também. E olha que aqui no bairro, no Parque São Vicente, tem um prédio que foi construído em cima de um lixão, que todo mundo chama de quê? Chernobyl. Lá no Chernobyl. Lá eles iam ligar o prédio. Também, quem não sabe o meme. Bom, a outra que ela coloca aqui é o meme 5. O 5 é esse que tem uma montanha de livros, onde eu deveria procurar a resposta das atividades e onde eu realmente procuro. Então, deveria procurar em livros, e eu procuro onde? Na internet, naquele site lá que tem todas as respostas. Você coloca qualquer pergunta, já está lá, né? Aí ela colocou aqui, por que os estudantes acham os materiais didáticos tão chatos? Por que estudar? Para que serve a escola? Essa é uma discussão que essa imagem ela pode trazer, né? Então, interessante também essa observação que ela fez, né? O que vocês acham? Ela já está colocando as perguntas para o meme. Já está aí. Uma boa. Boa, Rosimeire. Também concordo com você, Rosimeire. Obrigada, Nivalda. Aplausos para a Rosimeire. Eu estou de férias, não posso trabalhar. De férias, a pessoa está de atestado e fala que é férias. É interessante essa, eu acho que realmente, eu não sei se esse meme está entre os que foram escolhidos, tá? Depois a gente vê. Mas, realmente, essa questão que ela trouxe é bem interessante. Então, nós temos, né, que pensar assim, qual que é o nosso papel, então, nesse projeto para fazer com que a importância de estudar, né, e essa questão qual a serventia da escola, que seja uma coisa que a gente consiga transmitir. Então, esse projeto, ele tem que alcançar e ultrapassar essas questões, né? Pela experiência que nós tivemos ano passado, nós conseguimos, né, meninas? Sim, conseguimos sim. Uhum. Esse número 6 aí, ele pode entrar também lá naquele da Mona Lisa. Esse é o da Mona Lisa, Rose. Então, tá vendo? Aí, ó, a pergunta já. Ela colocou todas as perguntas o que tem a ver com o número 6. Aí eu já logo pensei, né? Porque as perguntas já estão aí, ela já colocou. Só agora a gente seguir, né? Por que seguir protocolos de segurança? Ela colocou, então, né? A vida em sociedade, o respeito ao próximo e a si mesmo. Então, era aquilo que a gente estava falando antes. Isso. Será que a pandemia serviu para que eles pudessem aprender isso? Vamos supor que eles não tenham aprendido sobre os conteúdos, os conceitos da matéria, porque a gente percebeu que não avançou.
Mas será que eles aprenderam o principal? Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Principal, pelo menos a empatia, né? É. A empatia é a coisa mais difícil de se aprender, professora. Até os adultos têm Se dificuldade. colocar no lugar do outro é muito difícil. Não aprenderam, não. Vou colocar a minha posição. Não aprenderam. Principalmente terceiro ano, que já estava aglomerando. Terceiro ano começou a aglomerar. E o segundo C, Aline? O segundo C dentro da sala é uma dificuldade para a gente separar. Então, o terceiro C com o terceiro A decidiram se juntar, colocaram todas as mesas com a faixinha amarela, tudo numa fileira só. Olha que... Meu Deus! Para dizer que eles estavam sentados de forma certinha. Porque já estão vacinados. A resposta que nos deram foi: estamos vacinados. Agora deu. Olha, Aline, essa é uma questão, eu acho que a gente pode usar ela para essa questão do retorno às aulas presenciais. Né? Então, aqui, talvez usando a imagem da Mona Lisa ou uma outra foto da escola, né? Nesse sentido do retorno, porque eles estão querendo o quê? Burlar. Sim. Né? Se a pergunta é, para que serve, então, por que seguir o protocolo de segurança? Ah, mas eu não preciso, eu já tomei a vacina. O fato de estar próximo, né, 1 metro de distância, vamos dizer, não é suficiente, eles querem ficar atrás da carteira do coleguinha, não é necessário, dá para conversar mesmo longe, né? Então, acho que essa é uma questão boa para pensar. Conversar de longe, aquela semana retrasada, acho que era no terceiro, não sei se era o terceiro C mesmo, aí tinha, eu não lembro, era o Guilherme, acho que é terceiro C, e tinha uma outra menina. Ele pulou uma carteira. Só que ele queria ficar conversando com ela, né? Eu gostei dessa questão para a gente explorar, né? Eu não sabia que eles estavam fazendo isso. E eles fizeram isso durante a aula ou no intervalo de aula, querendo meter o louco, né? Eles fizeram isso na troca de aula. Eles fizeram a primeira tentativa na aula da Rosinete, de arte, aí a Rosinete não aceitou, colocou todo mundo bonitinho no seu lugar. Na troca de aula, eles alteraram as mesas, então eles colocaram as mesas da forma como eles queriam e sentaram. Como o professor não estava atento, o professor entrou na sala e começou a dar aula. E aí a Vera, como ela foi avisar o professor que ele estava errado, na turma errada, aí ela acabou vendo e chamando atenção. E aí foi quando ela passou para nós, para a gente ir até lá para conversar com os alunos. E aí eles estão cientes que se eles fizerem novamente, eles vão ser suspensos do retorno presencial. Então o grupo da semana D não vai retornar. Olha só. Parece que esses últimos, tanto o 2C também eu percebi isso. Além de estar mais falante, eles levantam, vão na carteira do colega. Eu falo, gente, olha a aglomeração, separa. Né? Deixa eu fechar aqui que tá passando o carro do ovo. Quem pode ler o próximo aqui, ó? Paramos no 8. O 8 é o meme... Ah, passou agora. Acho que dá para falar. Mas você pode ler, Aline? É do gatinho que a pessoa tá lá querendo se dar e dorme. Quer que eu leia? Ó, posso ler, Aline? Por favor, Rosinha. Ó, o 8 é estudar sozinho não é fácil. Foi que a Couto falou do gatinho. Por quê? Se a gente colocar uma pessoa isolado numa sala, a pessoa não vai desenvolver. A gente só se desenvolve trocando informação com o outro, né? Sim. E a gente tem evidências disso. Hoje de manhã eu abri o SED, a gente tem evidências de que o aluno realmente ele pensa dessa forma, que muitas respostas naquele questionário socioemocional do projeto de vida, eles respondem que eles sentem dificuldade de estudar sozinhos.
que na escola é muito melhor. Sim. E sem falar que também, assim, não tem a troca, né, a interação. Precisa ter essa interação do outro. Você discute opiniões, você formula conceitos. É difícil estudar sozinho, realmente. E foi isso que foi proposto para eles, né? Ó, o próximo aqui, o 10, é um que tem o menininho, o computador ligado, ele tá fazendo macaquice lá na escrivaninha. Ah, mas o 10, ela colocou máquinas de ensinar. Seria como fazer, uma crítica, né? A gente poderia, já chegar lá no centro de mídias. Muita gente vê aquilo só como uma produção de conteúdo que não vai levar em lugar nenhum, né? Alguns, para o aluno seguir, ele tem que ser muito centrado e já ter o hábito de estudo. Se ele não tem, ali é uma máquina de conteúdo, só isso, né? Realmente. E, na verdade, aqui tem aquela questão da autorresponsabilidade com os estudos. Isso. Você disse, Rose, quem já tinha isso vai se sair bem, né? Porque ele consegue entender a obrigação dele, o que ele tem que fazer. Embora a gente saiba que para aprender precisa do outro. Mas se ele tem essa dificuldade, por exemplo, ele foi aquele aluno que sempre levou meio que, me passa a resposta, vou copiar de você. Ele vai meio que daquele jeito, né? No modo acompanhando o fluxo, né? Essa questão aí que você falou, Couto, de copiar de você, nem isso eles estão fazendo, você percebeu? O ano passado, a gente recebia muitos roteiros iguais. Agora, você percebeu que eles estão jogar a toalha, né? Nem copiar mais, e do outro eles copiam. Verdade. Aqui, ó, o 13, ela tá falando, é aquele lá que tem um caderno com espiral, e aí vai aproximando a câmera e tá no fundo, atrás do espiral, o celular. Então, eu estudando em casa, na verdade, a pessoa tá totalmente distraída. Aí ela colocou no 13, por que estudar? Para quem estudar? Né? Muitos alunos a gente pergunta, gostou de voltar para a escola presencial? Eles adoraram, mas tem alguns que estão assim, odiei, tô aqui porque minha mãe me obrigou. Né? Indiferente, professora. Foi o que eu ouvi à tarde. Indiferente, exatamente. Indiferente. Ó, o 15, gente, é aquele que tem exceção, né? Que o cara pergunta, já assistiu a série tal? Não, e o cara tá lá concentrado nos estudos. Aí ela colocou, é possível conciliar estudos com entretenimento? Estudar pode ser prazeroso? Séries podem nos proporcionar conhecimentos? E aí, meninas? O 15 é o qual? Fala aí. Esse é aquele que tá assim, já assistiu Breaking Bad? Já assistiu Narcos? Já assistiu Game of Thrones? Não. Aí ele fala assim, nossa, cara, como assim? O que tu faz que tu nunca assistiu essas séries? Aí tem a foto do cara embaixo estudando, lendo um livro. Entendeu? Ela pergunta, é possível conciliar estudos com entretenimento? Sim. Estudar pode ser prazeroso? Pode. Séries, né? Couto, pode nos proporcionar conhecimento? Com certeza que eu fico lá olhando a série, mas eu estou usando a sociologia, Então, eu acho que aqui o nosso desafio é fazer com que esse estudo com entretenimento, a gente vai tentar conciliar isso usando esses memes, e esse estudar pode ser prazeroso, é uma coisa que eu acho que o projeto ele já tem essa característica, né? Ele já é prazeroso, porque a gente já tem a resposta do ano passado, né? Que eles pediam mais, por eles, nunca não terminava, né? A sequência, ia continuar. Não todos, mas alguns com certeza. Como eu falei, aquele que tem hábito e gosta, para ele é prazeroso estar lá todo dia naquele horário aguardando as professoras, né? E outra que é uma coisa fora do currículo dele, é uma aula extra. E outro dia, Aline, a gente comentou, que acho que você nem a Rose não estavam, que acho que estava eu e a Nivalda, né, Nivalda, na última reunião, que assim, nós utilizamos a questão do certificado para chamar a atenção dos alunos e até hoje ninguém cobrou o certificado de nós, não é verdade? Verdade. Então, a gente utilizou como um artifício que, na verdade, nem era necessário, porque eles queriam muito participar.
né? Eu acredito que eles iriam participar de qualquer forma, de qualquer maneira, independente de certificado ou não. E sim, é mais pelo prazer de participar do que pelo próprio certificado. Sim. Ó, essa aqui é 17, é do Pequeno Príncipe. Ela escreveu assim: qual é o papel esperado de um estudante? Por que estudar? Quais os compromissos necessários para que a relação pedagógica se estabeleça? O que é necessário para aprender algo? Assim, ela está fazendo questionamentos para nós, né? Tem alguém aguardando, gente, libera aí. Não vou liberar não, que é o Gabriel. Ele vai apanhar, porque nós vamos voltar naquela dele lá. Isso. Né, Rose? Tá com chinelo, Rose? Então, aqui eu vejo que ela está sempre colocando essa questão. Acho que a gente precisa realmente discutir com eles sobre essa questão da autorresponsabilidade pelos estudos, né? Isso está bem presente nas imagens, no tema, na questão, né? Cadê? Essa daqui era 17, a 18 é o carinha com o corpo dentro da piscina. Isso aqui eu vejo a Aline, quando ela viaja com a família, com o corpo dentro da piscina, né, Aline? E o computador do lado de fora fazendo as coisas da escola. Ai, Sou Jesus. eu mesmo. A pessoa mesma. Se não é o computador, é o celular. Então. Estudar é chato? Estudar pode ser divertido? Então, de novo, aquela questão, né? Porque muitos acham estranho relacionar estudo com prazer, né? Quando a gente trouxe também aquela ideia do lúdico, eles perceberam que, claro, é divertido, pode ser divertido, eu consigo aprender com diversão. E isso é motivador, né? Então, estudar não é chato, e principalmente para quem é CDF, aí nunca vai ser. O 20 que ela coloca aqui, que é a última, tá, gente? É aquela da Sandra Einberg, tá? Como assim você não vem para aula hoje? Se você está em casa, ensino remoto, né? A aula existe sem estudante? Como se sentem professores em aulas remotas? Isso aqui acho que é para nós mais, né, meninas? O que professores esperam da relação pedagógica? Né? Eu acho que isso aqui é uma questão mais para a gente mesmo. E o 23, que ela coloca aqui... Fala, alguém quer falar? Ela colocou idem ao 18, é a questão da máquina lá, que o menino tá pedindo pro pai comprar uma placa de vídeo, idem ao 18. Bom, alguém quer comentar essa última aí? Mas eu acho que é para uma discussão para a gente refletir, não tem como a gente usar essa colocação dela para a gente falar para os alunos, mas como é que a gente se sente em aulas remotas? Falando pro além, né? E você pode presenciar eu saindo de uma sala de aula, né? Conto. Como eu te disse, no remoto eu não me mesmo, né, nas aulas no Teams, eu não me sentia professora porque você fica falando para o além mesmo. Você não sabe quem está do outro lado te escutando, se está te escutando, o que está fazendo e assim, você fala para o além mesmo, completamente para o além. Ontem a Nivalda saiu da sala assim radiante, chega, tinha um brilho nos olhos. Ela veio me falar assim, olha, eu não apaguei a lousa porque hoje eu escrevi bastante, conversei com eles. Então, assim, a aula foi bacana, a aula foi produtiva, os alunos se interessaram, ela estava feliz, porque esse é o nosso trabalho. Quando ele traz felicidade, eu acho que, assim, a gente encontra o nosso propósito, né? E realmente, essa interação, essa troca, você vê o aluno participando, conversando, falando, né, trazendo as coisas para um debate. Eu sei que eu falei, nossa, você tá feliz, né, tal. Ela falou, porque hoje a aula foi boa, né, tal. Eu acho que é isso que a gente estava precisando também. Essa interação, ela é importante para nós. Sim. Né? Gabriel tá aí? Gabriel, você está entre nós? Oi, gente. Tá aqui. Aí, nós vamos retornar, certo, pessoal? Há uma questão aqui que ele colocou, aqui, ó. Já discutimos ela, mas agora eu acho importante a gente discutir com a presença do Gabriel. Essa é a sua resposta, né, Gabriel? Eu escolhi 8 memes. Isso mesmo. Você podia explicar para a gente? Porque nós ficamos aqui, o Bernardo, ele super, né, colaborou para a gente entender o que era esse Rusbé, não sei o que e tal. Rusbé, agora que eu entendi o negócio da música. Gente, como eu sou lenta, hein? Enfim, você podia explicar para a gente o que você quis dizer aqui, que a gente tem alguns questionamentos.
Ok. Se quiser ler, quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Eu escolhi 8 memes, e a justificativa que daria é porque eles apresentam diversos elementos que estão presentes na realidade do estudante, como filmes e reações cotidianas, sem precisar falar nada sobre eles. Logo, são feitas assimilações significativas, como o caso de Rusbé, Digsal, Bu e etc. O que é esse Digsal aí que a gente não sabe o que é? É o carinha do Jogos Mortais. Ah, tá. E a Aline que teve que explicar pra gente o que era isso. São os personagens. Quando. Como é que eu posso explicar? Você, Eliane, você gosta do Pequeno Príncipe, correto? Uhum. Quando você vê um meme do Pequeno Príncipe, provavelmente você retorna à história dele, não é? Uhum. Então, é exatamente isso que acontece. Quando a gente trabalha com Rusbé, Jigsaw e Bu, além do meme representar a imagem deles, você cria um laço, um afeto para poder retornar na memória e poder discutir além do meme. Ok. Agora aqui, ó. Quando esta assimilação ocorre, pode ocorrer de aumentar a predisposição favorável do estudante em compreender o meme além daquilo esperado, pois o material será potencialmente significativo. Sabendo disto, diminui o risco do professor utilizar meme na sala de aula e ser chamado de antiquado, crise de meia-idade, velho que quer fazer coisa de jovem, etc., pelos estudantes. Eu acho totalmente o contrário, assim, tipo, sabendo disso, diminui o risco, eu acho que aumenta o risco, por quê? Nós aqui concordamos que a gente não sabia o que era Rusbé, o que era Digsal, o que era a Bu, a gente conhece porque é o desenho que é mais popular pra gente. Mas, por exemplo, aquele dos Jogos Mortais, no grupo lá que tem só nós 4, que é o grupo da escola, a Aline que explicou pra gente, que era uma imagem dos Jogos Mortais e tal. Eu achei que era até o do banco lá, como que é? Lá Casa de Papel, né? E não era. Então, aqui, nessa questão que você coloca, que diminui o risco de professor utilizar o meme e ser chamado de antiquado, a gente se sente assim, porque a gente está totalmente por fora. E aí você coloca aqui embaixo. Entretanto, estes memes já estão saturados na internet, ou seja, toda rede social, você acaba encontrando algum representando este meme de algum jeito, o que perde a graça do recurso. Acredito que, utilizando esses materiais como base, as professoras podem produzir memes específicos para os estudantes. Nós discutimos aqui um pouquinho antes, né, conversamos sobre isso, que não nos sentimos seguras para produzir um meme. Primeiro, porque a gente tem a dificuldade até de entender o meme. Esses memes que você trouxe, para nós, eles não são... fazem parte do nosso contexto, eles não fazem parte. Então, talvez para quem está sempre nesse contato direto com o meme, seja mais fácil. Mas para a gente não é fácil, não. E aí nós até questionamos, né, essa questão, se a gente necessitaria isso, até o Bernardo falou uma coisa muito interessante, que os memes que foram selecionados, eles respondem bem às propostas, né, que a gente pretende com essa atividade e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daqui. Tá, tudo bem. Lembra aquele texto que eu te mandei, Eliane? Ixi, Não, mandei lá no grupo. que Teve aquela texto? discussão Sobre o que era? sobre a aprendizagem significativa. Você mandou no grupo do VIP nosso? Não, Do no, CNPq? no grupo da Maísa, do grupo de pesquisa, Ah, do tá. capítulo. Não lembro, Então, não. ok. Eu não lembro. Mas é mais ou menos essa ideia. Ser significativo para o aluno é buscar algo que ele goste no seu cotidiano. Você conseguir pegar um subsunsor dele, que é incrível, vamos dizer assim, ele vai estar mais predisposto para aprender. Tá. E aí a gente entra na parte daqui do antiquado, crise de meia-idade, velho, fazendo coisa de jovem.
Ok. Quando a gente pega um meme aleatório, assim, coloca na aula... Eu tô falando de aleatório porque não faz parte dessa cultura do aluno. Quando a gente pega esses memes e coloca num trabalho, pode acontecer dos estudantes acharem engraçado, mas também não acharem, porque não é parte dele. Se eles rirem, pode ser para ganhar nota, para ser simpático, para fazer coisas assim. E não é da realidade deles para eles poderem argumentar. Eles não vão pegar isso e sair falando positivamente, né? Pode não sair falando positivamente. Então foi uma questão que até o Bernardo colocou, né? Que a gente criar um meme, a gente pode até dar um tiro no nosso próprio pé, né? O tiro pode ser pela culatra e tal. Porque nós não somos especialistas em criar memes. Então, por isso também a gente tem que usar com muita moderação, por saber até que alguns são mais ofensivos, né? Eu lembro que no início eu tinha pego uma imagem que era a Mona Lisa antes da pandemia, lembra, Rose? E a Mona Lisa depois da pandemia, que estava bem gordinha. A Rose falou, aí, ó, já vai ser, tipo, gordofóbica, né? Os alunos vão se sentir mal, quem é gordinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? O professor praticar o bullying é muito pior do que o coleguinha fazer o bullying, né? Sim, mas depende de como você vai fazer, né? Se você pega a imagem, e Nivalda, me corrige se eu estiver errado, mas você usa uma conotação, você fala de um jeito ofensivo, falando, lá, a gorda, né? Tipo, uns negócios assim. Ok, isso daí você não tá propondo um raciocínio crítico, um senso crítico no estudante. Você já está influenciando ele para o bullying. Mas quando você discute, você joga algo que o estudante fala, tá, pera, vamos pensar o que tem, pode ser significativo, pode ser importante para ele. Depende muito da imagem, viu, Gabriel? Depende muito da imagem. Esta imagem, por exemplo, da Mona Lisa, eu com certeza no dia de ontem teria impactado muito, 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 porque eu conversei com os meus alunos do segundo e fiz uma pergunta a eles, como eles estavam se sentindo, né? Qual o sentimento deles em relação a 2020, 2022, 2020, 2021. E teve simplesmente um aluno falou que ele usou exatamente este termo. Muito, muito, muito chato. Engordei 30 quilos. E aí? Então, eu acho que a imagem, por exemplo, a imagem da Mona Lisa iria afetá-lo muito mais do que até mesmo da fala do professor, acredito eu, né? Porque aí seria o professor praticando bullying, né? Porque a imagem está representando isso. E quem levou a imagem foi o professor. Não sei se você conseguiu entender. Sim, consegui. Mas nesse caso, é interessante a gente pensar o seguinte. Ele engordou 30 quilos. Ok. Como tá a saúde dele? Porque a gente, falando de estéticas, a gente está visando apenas a estética. Sim, é um caso de gordofobia. Mas a gente consegue argumentar e falar, você engordou, mas sua saúde está bem, você não precisa se encaixar dentro de um padrão para satisfazer a sociedade. Então, o meme ele pode vir exatamente para isso, para questionar, né? Tipo, formar um pensamento de você não encaixa num padrão, mas tudo bem. Você é você é você. Descaracterizar toda essa imagem, né? Toda essa situação criada por ele, por exemplo. Sim. Não só por ele, né? Porque Uhum. a sociedade interferiu muito nisso, Sim. influenciou muito. Na hora, me impactou muito, porque, assim, ele não me parecia muito bem,
psicológico. Não, ele não parece feliz, não. Uhum. Eu sei quem que é, o aluno novo, né? Sim, ele mesmo. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Gabriel, quer falar mais alguma coisa? Então, nós chegamos aqui depois dessa conversa, né, que o Bernardo falou que o que a gente tinha escolhido, ele satisfazia bastante, a gente percebeu isso, e que, bom, por pensar, talvez, em criar alguma coisa, a gente pode até ter uma resposta negativa, às vezes é melhor usar uma coisa pronta, como disse, né, bem o professor Alessandro lá atrás, né, Rosinha? A gente tem muita coisa pronta na internet, então a gente pode usar o que já tem, que já foi testado, que já foi utilizado na mídia, né? Eu penso que nós vamos usar esse aí que nós escolhemos, que já foi colocado. Já temos todos colocaram a sua posição e foi discutido. Se a gente ficar voltando sempre para trás, não vai dar certo. Uhum. Se já foi colocado aí para escolher os memes, os mais que tiveram o maior porcentagem, é esses que vão ser trabalhados. E olha que eu não sou a favor do meme, viu, Gabriel? Eu já falei. Então, eu escolhi alguns que têm a ver, né? E vamos para frente. Ok. Ok, né? Ok. Eu vou guardar no meu coração. Uhum. Então, Então, pode falar. o problema de a gente usar um meme pronto é porque a gente vai usar o caminho que a gente percebeu, né? Essa frase também é difícil, eu vou refazer ela. Mas quando a gente pega um meme pronto na internet, aquele meme já está trazendo uma ideia. E aí, se essa ideia for uma ideia gordofóbica, antes do estudante olhar e falar vamos pensar criticamente, ele já vai vir com a gordofobia. Ele já vai se sentir mal se ele for gordo. Então, o problema de usar um meme pronto é exatamente esse. As intervenções do professor, eles precisam estar um pouquinho mais além. Porque as respostas que pode vir, a gente não tem que pensar as respostas dos melhores alunos, mas sempre dos piores. Porque se a gente vai usar um meme gordofóbico, vai ter piadinha. E ainda um meme que influencia para isso, vai ter piadinha. E aí a questão da gente pegar o meme e falar, não, vamos pegar uma base e vamos discutir em cima dessa base, é interessante porque você já vai construir o material visando possíveis perguntas, possíveis respostas, fazer possíveis questionamentos, falar, olha, gente, no primeiro quadrinho aqui do meme, o que a gente pode fazer? Ele está falando sobre lipo, né? Ele se pegou na internet vendo fotos de pessoas na academia e agora ele quer fazer uma lipo HD. Qual o problema? O que a gente pode questionar? Você, a partir do momento que você monta o meme, você propõe caminhos que você consegue argumentar com mais vigor. Não, rigor. 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 Vigor é outra coisa. É Danone. Mas você consegue compreender, né? Você conhece seus estudantes, você sabe aquilo que chama a atenção deles. Então, a partir do momento que você sabe disso, você já consegue intervir melhor. Comentários, dúvidas, questionamentos, sugestões? Eu tenho uma dúvida. Desde o início, assim, que você trouxe aqueles slides, explicou para gente sobre o uso de memes, o uso dos recursos digitais, que agora tem uma letra, né, Aline? Recursos escolares digitais, tem uma letra. RED, né? Recursos escolares digitais, aqui para a gente está aparecendo assim, a sigla, no caso, né? Que você falou, né, fez aqueles slides, explicou. Eu tenho uma dúvida que eu pergunto para a Maísa, mas ainda para mim não está claro. O seu papel nesse projeto e o nosso papel com relação a esses recursos nesse projeto, para mim não está claro.
O que se espera é que a gente construa um meme e a gente utilize. Você traria um meme e a gente utilizaria. Claro, nós fizemos aqui a seleção de um meme, já foi feito. Outra questão. Você vai trazer propostas de utilização de recursos digitais para nós, ou você vai só observar o que a gente utiliza e como a gente avançou do piloto para cá? Você poderia responder para a gente? Quais são as suas expectativas quanto a isso? Porque as nossas, eu acho que estão, assim, não sei se estão alinhadas com isso. Ok, vamos lá. O meu papel é o de pesquisador. Então, eu estou fazendo uma pesquisa sobre ensino com uso das TICs. Então, a gente está visando muita parte de formação dos professores. Se eu pegasse um meme e falasse, gente, use tal meme, ele ia perder o sentido da minha pesquisa, né? Tanto é que aqueles memes que eu mandei, eu falei, ó, gente, a gente pode usar eles como base. Que é um dos meios... Seria uma base, no caso, para criar a partir daqueles, era isso? Pode ser criar a partir daqueles ou procurar acima deles. Depende do quão confiante vocês estejam. Mas a questão da sua pergunta sobre se eu vou fazer ou se eu vou trazer, a Maísa, ela deixou assim um pouquinho claro, falando... Inclusive foi naquela palestra que eu dei sobre as TICs, que foi... Ela falou, o Gabriel ele vai vir como um instigador. Não, instigador. Ele vai questionar as coisas, ele vai propor meios. Ele não vai te dar a resposta pronta. Quando eu falei, olha, a gente usar o meme do Hulk, seria relacionado em qual fase? Aí você falou, eu não sei. Aí eu te dei a resposta. Aí a Maíra ficou brava, falando, não, você não vai fazer isso. Então é mais ou menos esse o meu papel. Porque eu lembro que você trouxe também um negócio de uns gráficos, falando para usar o GeoGebra, não sei o que, para construir outras imagens. Tipo assim, utilizar os recursos, né, as TICs que você fala, como de uma forma diferente. Não, a frase era não normatizar. Gente, qual era a palavra? Não lembro. Domesticar. Não domesticar as TICs, certo? Isso. Nós não tivemos uma formação sobre TICs, o que a gente aprendeu, nós aprendemos na prática, nas formações da escola, com a Aline nos ajudando e colaborando muito, com uma disponibilidade, assim, grande, né, para ensinar a gente a usar cada recurso, tanto que, se a gente for olhar desde o projeto passado até agora, a Rosimeire, a Nivalda já conseguem montar um slide, mandar, né, meninas? Então, assim, para a gente foi uma construção lenta e foi um processo, né? Não sei se a expectativa que você tem quanto a isso seja muito além do que a gente pode oferecer hoje, entende? Não sei se está claro. Porque entendo. O uso das TICs para nós veio com o ensino remoto. Falem, meninas, Gabriel, Bernardo, quem quiser falar aí, por favor. Olha, na minha opinião, se ele está fazendo a pesquisa, independente da gente criar ou não, ou usar o que está feito, se ele é o pesquisador, ele vai analisar o resultado. Se a gente usar o que está pronto, ele vai colocar lá, aí ele vai colocar, usou ou não usou. E não é necessariamente criar o produto. Porque se eu estou pesquisando, eu não tenho que falar, como ele falou, né? Como ele já disse. Sim. Tá, eu não tenho que ensinar vocês a fazer o meme. E a gente pode usar o que já está colocado, porque ele tem que analisar a maneira como a gente está trabalhando os memes, e não se foi criado, ou se isso é relevante, que não está claro, né? Mas eu penso que tem que usar o que já está aí, e se ele é o pesquisador, ele vai avaliar o que nós estamos fazendo, né? Aí, se ele vai usar o critério, se foi criado ou se foi copiado da internet, né?
Aí ele vai colocar lá no relatório dele, porque se, né, sou também a pesquisadora e eu avalio desse jeito. Uhum. Excelente, Rosemary. Tá certinho, Rose. O meu papel é instigar, questionar vocês. Então, vocês mandaram aquele instrumento, né, pra gente escolher os memes. Eu mandei um comentário questionando, né? Eu falei, ó, tipo, se a gente pegar a última frase, acredito que utilizando esses materiais como base, né? Eu não falei, utilize esse material. Eu falei, ó, vocês podem utilizar. Acredito que utilizando. E foi isso durante todo o texto. A gente consegue notar eu intrigando vocês. Aline, quer falar Vocês alguma coisa? conseguirem pensar além. Tá certo. Não, concordo. Eu acho que agora tá explicado. Porque na última reunião que a gente teve, assim, meio que conversa lá no WhatsApp, a Maisa falou, o Gabriel tá presente? Aí eu pensei, mas peraí, o Gabriel ele mandou umas imagens, ok. Então eu não entendi até onde era esse papel seu, entendeu? Sim. Ô, Aline, até ia falar para você, cadê você? Tá aí? Eu tô ouvindo. Para você usar a estatística, eu acho que é o ideal, porque você já fez uma primeira parte e talvez você, fazendo uma retomada do projeto, tipo, o que melhoraria, o que mudaria, é melhor do que fazer uma coisa nova, né? Eu também pensei nisso. Eu falei dos sólidos geométricos na questão de pedir o material, né? Se for o caso, porque a escola não tem, né? Sim. Mas eu acho que a estatística seria bacana manter mesmo, né? Você quer falar algo, Gabriel? Como já está pronto, eu acho que como já está pronto, agora é o que, dentro da ideia do Gabriel aí de envolver tecnologia, talvez fazer alguma coisa envolvendo mesmo o aluno compreender por meio da tecnologia, talvez. Posso pensar em alguma coisa desse tipo, envolver a tecnologia. Usar a estatística, como que eu posso calcular, usar a estatística? Posso usar uma ferramenta do Excel? Né? É uma possibilidade, porque eles têm dificuldade, não sabem trabalhar com planilhas. Como que eu faço isso Então, talvez dá para a gente ver alguma coisa nesse sentido também. Sim. Mas eu vou pensar em algo, que minha cabeça tá cheia. Não, relaxa, vamos continuar. Agora nós vamos pensar nos memes. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse compartilhamento para mostrar como é que a gente fez o ano passado, a indicação que a gente propôs, nós propusemos, né? Todo mundo já sabe quais foram os memes que foram escolhidos, certo? Agora, a nossa proposta do ano passado, só para a gente lembrar como foi a nossa base, claro que a proposta tinha um outro, como se diz? Outra dinâmica, né? Era uma outra questão. Deixa eu ver aqui se é esse. Tem alguém chamando a mãe aí. A minha mãe. Já que ela deu essa paradinha, você sabe do meu esquema como é, né? Eu vou levar a Sofia e aí, nós vamos conversando dentro do possível, tá bom? Tá bom. Mas eu estou acompanhando a reunião, ok? Beleza. Ok. Tá bom, então. Aí qualquer coisa pode chamar, se eu conseguir falar, eu falo. Se não, eu só vou ouvir mesmo. Tá legal? Beleza. Ó, gente, aqui, Gabriel e Bernardo, as meninas lembram, né? Nós fizemos esse esqueminha aqui, a gente fazia, então, uma espécie de aquecimento, né? Então, aqui, ó, fase de aquecimento do projeto. Então, nós colocávamos por cor para diferenciar, identificar. Oi? E aí, os alunos tinham que observar a imagem e responder. Naquela ocasião, a gente estava utilizando capas de revista, então, nós selecionamos algumas, e essa daqui foi uma delas. Era uma revista francesa, Society, né? E aí tinha essa imagem aqui, ó, uma pessoa tocando numa... eu esqueci, tem um nome específico. Esses ferros aqui de transporte público, ônibus, metrô e tal, colocando a blusa, né, como uma forma de proteção contra a Covid e tal. Então, assim, o título aqui, ó, próxima parada, o desconhecido. Porque a pessoa não sabia o que ela ia encontrar pela frente, né? Aí, aqui embaixo, nossa pergunta era,
De que maneira essa imagem afeta você? Então, eles tinham que descrever com detalhes o que eles sentiam, né, ao olhar essa imagem. Aí, aqui, a gente tinha as respostas, né, que os nossos alunos deram, né, resumidamente, e aí eles foram falando que é uma pessoa com nojo, com medo, né, e eles colocaram várias questões. Agora, a nossa proposta, então, vai ser utilizar aqueles memes, né, que foram colocados, né, para a gente trabalhar, discutir essa questão aí, né. Então, o que a gente precisa definir agora, com relação àqueles memes, quais vão ser as perguntas que nós vamos fazer. Oxe, o que é isso aqui, gente? O que eu fiz? Não. Como é que para isso? Perdão, gente. Jesus. Eu não sei o que eu tô fazendo, gente. Ai, meu pai do céu. Cadê a página aqui? Era da aula aqui, deixa eu ver se tá aqui. Aula inaugural. Bom, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para eu compartilhar. Vocês estão vendo uma imagem da aula inaugural, né? Tô vendo minha foto aí. Nossa. Olha, é engraçado, mas eu desaprendi, parece. Aqui, achei, consegui. Tá aparecendo? Sim, os memes mais votados. Isso, eu vou ampliar a imagem aqui. O que eu pensei. Lá nós escrevemos como essas imagens te afetam. Ah, já até esqueci, tá vendo? Minha memória tá bem... O que vocês sugerem? Gente, agora que, assim, eu vejo que depois que o Gabriel explicou, ficou bem claro, né, essa questão das memes, das TICs, como a gente utiliza e tal. E agora a gente precisa pensar, então, como é que a gente vai utilizar, né, a Maísa até falou de utilizar 4 ou 5, a gente tem aqui 6, podemos utilizar todas ou algumas, depende e tal, mas provavelmente a gente não tem como fazer a mesma pergunta, né, porque aquele era um outro momento. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre retornar à aula presencial, sobre a questão do protocolo. Alguém tem alguma sugestão de A pergunta? gente pode colocar a Mona Lisa como número 1. Aí a gente coloca o 2 mesmo, é eu estudando em casa. O Pequeno Príncipe, para mim, tem que ser o último. O número 6. Aí vai vir a chamada, né? Peraí. Aí vem a chamada lá do rodízio, quando o aluno fala que quem vai pagar o rodízio, né? Ah, não, mas essa daqui não foi escolhida. Tá. Foi escolhida da professora que o aluno está escrevendo tudo errado. Esse não foi. Não, então não foi. Então o da Sandra foi. Qual? O da Sandra Nemberger? Só esses que estão aqui na tela. Então, mas então o do rodízio tá aí, que ele escreveu. Não, amiga, esse aqui, ó, Francisca Portuguesa aqui, que está à esquerda da Sandra, é o menino que escreve, aí ela pergunta, Matheus, oi, professor, escreve errado. Como tá as minhas aulas online? Tá estudando? Mas tá essa seria a chamada para o retorno, que está explicando que vai ser que os alunos vão vir em forma de rodízio.
Aí ele está perguntando quem vai pagar, né? Se é a professora, não é? Amiga, você está enxergando a tela? Hã? Eu estou, mas eu estou falando a ordem que pode ser tá. usada, entendeu? Aí, por exemplo, para cada um não vai ter que ter um assunto, você vai ter que discutir. Isso. Aquelas perguntas lá que a Cândida colocou, não foi? Quem colocou? A Cândida. Ah, sim. Você está falando de usar as questões da Aquela... Cândida. Isso, daí ela colocou o número 6, que é essa Mona Lisa, que para nós seria para a gente dar a introdução. Por exemplo, vai começar lá a nossa aula inaugural. A gente, antes de começar a falar do assunto, a gente dá uma introdução. No ano passado, a gente colocou a música, não foi? Sim. Mas assim, tá, independente da ordem, por exemplo, nessa imagem da Mona Lisa, o que a gente colocaria para os alunos responderem? É isso que a gente precisa definir agora. Então, usaria aquela questão que eu falei, que já está lá pronta, que eu falei, a questão que a Cândida colocou referente ao meme número 6. Que é para falar dos protocolos, lembra? Uhum. O cuidado com o próximo. Uhum. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui. Alguém quer comentar? Entendi. A questão da segurança, se sentir seguro com o retorno presencial, o que vocês acham? Qual seria a questão? É a questão da segurança, estar seguro, se eles se sentem seguros no presencial, qual é a sensação que eles têm, como eles se sentem com relação à segurança, se eles estão se sentindo seguros com o retorno presencial. Certo. Então, ela tinha colocado aqui que seguir os protocolos de segurança. Tá. Mas mesmo seguindo os protocolos de segurança, mesmo seguindo, você se sente seguro? Porque é uma situação que a gente não consegue, né? Eu sei lá, não sei se eles estão se sentindo seguros. Então, é que aí se a gente colocar, você se sente seguro? A resposta vai ser sim. A gente tem que instigar mais. Sugestões. Quem dá mais? Vou anotar aqui a sua, tá, Nivalda? Você se sente seguro para o retorno presencial, né? Eu acredito que a gente podia resolver isso com a Maísa, marcar uma reunião com ela, a nossa próxima reunião, por exemplo. Ah, é? Pode ser. Porque eu acredito que ela vai querer ficar sabendo sobre essas coisas. Se a gente chegar falando, decidimos tudo isso, ela vai poder se sentir perdida, igual como ela se sentiu. Eu acho que ela, como a coordenadora do projeto, ela tem que ficar sabendo disso, de todas as nossas decisões. Não, é que geralmente, assim, Gabriel, quando a gente leva para ela, a gente leva alguma coisa como a gente pensou. Aí ela discute, a gente apresenta, ela ouve e ela sugere. Olha, mas qual objetivo você quer com isso? Qual objetivo você quer com isso? Então, aqui, elencando todas aquelas questões que nós colocamos lá atrás, no comecinho lá da reunião, que era assim, relacionado aos estudos em casa, aos cuidados com o vírus, o retorno, né, volta às aulas no presencial, autorresponsabilidade, né, até que ponto eu me responsabilizo por mim, sabendo que o coletivo também está comprometido, fazer uma reflexão, né, crítica sobre tudo isso que a gente viveu. Então, aqui nós temos imagens. O ano passado, a gente colocou assim, como essa imagem te afeta? Agora não dá para a gente fazer mais talvez a mesma coisa. Será que dá?
Ó, eu acho que a gente, voltando para aquelas reuniões que a gente já teve, que eu sugeri a história, né? A gente pode tentar construir uma história sobre isso. Pegar um personagem aleatório e a conversa que está aqui na quarta imagem, né? Na primeira da segunda coluna, ser o estudante mesmo. Ser o estudante conversando com a professora e a partir disso as coisas vão indo. Então, as aulas estão conseguindo, você está conseguindo acompanhar as aulas, tá tudo bem? Aí ele responde, tudo bem, você é minha melhor professora, te amo, né? E aí depois a gente pega, então, a imagem 2 da primeira coluna e fala, na realidade, tal estudante está estudando em casa desse jeito. Aí pega a imagem 2. E aí assim vai indo, né? Usar os memes dessa forma, como uma história? Sim, porque é praticamente isso que ocorre no nosso dia a dia. Vamos um exemplo. Quando você vê um vídeo na internet e você vai mostrar para um amigo ou amiga, você fala, olha esse meme, que interessante. A pessoa lê e a partir disso elas discutem em cima. Então tem uma narrativa. Não sei se narrativa é uma palavra correta. Nivalda, me perdoe. Mas tem um enredo, assim, tem um processo, né? Tem um texto. Não, texto ainda não. Mas tem uma linguagem ali ocorrendo. E se a gente pode trabalhar com isso a partir dos memes, os memes eles se conectam de alguma forma. E se a gente quer que ele fique significativo, que os estudantes consigam assimilar com uma predisposição, se a gente construísse uma história, seria bem mais adequada, porque seria praticamente contar a história do estudante, né? Tipo, poxa, é tanta coisa que precisa estudar. Aí a Bu vai lá e começa a dormir. Isso é uma coisa que afeta o estudante, é uma coisa que ele já viveu. Então, se a gente vê que ele já viveu e está numa história, pode se tornar mais significativa. É que eu não sei, eu acho para mim que o meme, ele fala por si só, ele não precisa de uma interpretação. Entendeu? Eu não preciso criar uma história para mostrar um meme, ele já fala por si só. Ele já traz essa narrativa que você quer construir. E é isso que a gente quer observar na resposta do nosso aluno. Então, por exemplo, aqui, se eu utilizasse a mesma frase do ano passado, vamos supor, a pergunta, de que maneira essa imagem afeta você? Essa daqui da Mona Lisa. Eu percebo que, tal, né? Mas se a gente quer discutir, por exemplo, essa questão da autorresponsabilidade, é preciso seguir o protocolo? Eles estão seguros para voltar para a escola? Eles se preocupam ou não? Ele está preocupado com o próximo? Se a gente for olhar pela questão dos alunos que estão frequentando, e como a Aline falou, como eles usaram uma maneira de burlar a segurança, né, do protocolo que foi colocado na escola. Então, as carteiras, elas são organizadas azul, uma amarela, uma azul, uma amarela, um adesivo azul, né? No caso, o azul é para a turma da tarde, o amarelo é para a turma da manhã, alternado. Então, assim, obrigatoriamente já tem um espaço entre as carteiras. E aí, o terceiro ano, como a Aline falou, eles juntaram todas as amarelas e fizeram uma fileira. Porque aí eles têm uma atrás da outra para que todos fiquem juntos e falar, estamos sentando na carteira certa. Entende? Então, assim, utilizar talvez coisas mais do dia a dia deles, não sei, talvez a gente possa tentar criar, não sei, tô aqui viajando, tá? Pegar uma foto da sala de aula com essas carteiras azul, amarelo, e fazer uma pergunta, por que é importante seguir o protocolo? Talvez, né? O que vocês acham, pessoal? É porque, nesse caso, você estaria já domesticando as TICs, né? Se a gente voltar lá pro termo, você vai estar usando o meme apenas por diversão, né? Apenas por ele ser cômico. Não, eu acho que não. Porque aqui, por exemplo, da Mona Lisa, a gente quer saber, então, tá falando, gente, não se preocupe, é só uma rinite. Ou seja, teve uma época que você não podia dar um espirro que todo mundo achava que estava com Covid. Então, aqui tem muita relação com essa questão da segurança, do protocolo e tal. Essa outra aqui do estudante em casa é o quanto ele se distrai enquanto está estudando no modo remoto. Mas aqui eu senti que está faltando uma do ensino presencial. Então, essa imagem das carteiras com as cores seria interessante porque os nossos alunos aqui, eles vieram já na escola, que essa foi a semana D, né?
último grupo, né, de cada sala, e eles viram as carteiras desse jeito. Será que eles saberiam nos dizer a importância dos protocolos a partir desta imagem da escola? Nesse sentido, eu estou dizendo assim, a gente poderia criar o nosso próprio meme, só que eu não sei até que ponto a gente conseguiria fazer uma graça com isso. Tipo assim, pegar essa foto, tô viajando aqui, Aline, tipo assim, colocava a foto das carteiras separadas, a foto das carteiras juntas e falar assim, eu seguindo o protocolo da escola, e a gente coloca, qual a importância de seguir o protocolo? Talvez nessa seja uma criação de um meme nosso que faz sentido aqui, né? Como numa situação que foi observada. Alô? Acho interessante, Couto, essa forma de colocação. Fazer esse link com o ocorrido, até porque eles vão se identificar que eles fizeram dessa forma e que existe um propósito. Eu acho que é interessante. Essa forma que você colocou, eu acho bacana, porque eu acredito que eles vão conseguir compreender, né? Que eu acho que eles ainda estão achando que não é da forma que a gente tá, não sei como que eu vou explicar. Tenho a impressão de que eles ainda não acreditam, né? A gente está fazendo apenas por seguir um documento, não porque realmente seja necessário. Isso. Né? E talvez a gente fazendo essa criação, talvez eles interiorizem melhor a situação, o que a gente está propondo. Eu concordo, porque a gente, além de usar uma situação real, a gente colocaria uma situação que aconteceu, tipo assim, eu burlando o esquema de segurança da escola, ou burlando, sei lá, para tentar ver o que eles respondem para a gente sobre isso, né? A gente teria que pensar. Essa seria uma construção de um meme ou uma imagem, não sei se seria um meme, até que ponto, né? Mas a gente poderia pegar uma frase dessas que eles colocam assim, eu tentando, né, manipular a situação e tal. Por ser uma situação real, que foi observado e que, né, a gente poderia pegar fotos do real. É uma boa. Uhum. E esses outros que a gente tem aqui, Gabriel, você falou domesticando, a gente estaria domesticando o meme. Não é só trazer uma diversão, justamente o contrário, né? A gente quer discutir a questão. Então, tem meme aqui que talvez não traga tanto essa discussão, né? Porque você precisa fazer a pergunta certa para conseguir uma resposta bacana. Como aqui a Nivalda falou, né? Por que seguir os protocolos de segurança? Aliás, ela colocou assim, você se sente seguro para o retorno presencial? Eu acredito que quando a gente colocar essa imagem das carteiras da maneira correta que a escola organizou, seguindo o protocolo, e a maneira como eles organizaram, já responde, né? Já pode colocar, tipo, você se sente seguro para o retorno presencial? Né? Qual a importância de seguir os protocolos? Qualquer uma dessas perguntas que a gente colocar, eu acho que eles vão responder o que eles aprenderam nesse período. Então, a questão sobre a domesticação é porque a gente estaria explorando o meme apenas pelo meme em si, né? Vou justificar. Tipo, o da Mona Lisa. Gente, não se preocupa, eu juro que eu tenho rinite, não é coronavírus. Que outros questionamentos a gente pode fazer além desse meme? Além do que você já apresentou? É a questão que a Aline acabou de falar. Eles não estão vendo ainda, a gente percebe isso, né? Que o aluno não está percebendo a questão da Covid como algo realmente sério, com o qual eles devam se preocupar. Não digo todos, mas esses que juntaram as carteiras enfileirando só as amarelas, eles não estão levando a sério. Entende? Então, assim, aqui nessa imagem, caberia sim. Por que seguir os protocolos de segurança? Né? Então, assim, qual que é a importância disso? Até que ponto eu me autorresponsabilizo por vir para a escola com febre, com coriza, tossindo, com secreção? Sim. Mas a gente... Vamos pensar um pouco pela parte da aprendizagem significativa.
Se o estudante não acha importante, não acha necessário seguir os protocolos, e a gente fala por que devemos seguir os protocolos, ele não vai dar uma resposta dele, né? Tipo, Nivalda, me desculpa, eu sei que os textos, tudo que a gente fala, né, já vem de outras pessoas, mas nesse caso, realmente, tudo que ele falava é vindo do que ele viu na mídia, os outros professores falando, ele vai dar uma resposta já pronta, não vai bem trazer. Se ele não tem, se ele não acha importante isso, ele não vai fazer uma simulação significativa, ele não vai argumentar. Não, eu concordo até que ele pode dar uma resposta porque ele acha que essa resposta é a correta, é o que o professor espera. Né? Mas a partir do momento em que ele tem uma imagem da escola dele, ele reconhece aquele espaço. Eu acho que aí já ele vai achar hilário, vai falar, olha, minha escola virou um meme, vou tirar um print e vou divulgar nas redes sociais. Não, tudo bem, não tem problema isso, porque eles já viram isso. O que eles podem falar assim, tipo, o grupo que fez isso, eles foram muito criativos, né, Aline? Mas eles podem pensar assim, nossa, por que eu não pensei nisso? Tipo, as outras salas que não estão sabendo da questão. Mas essa é uma forma de burlar o esquema. E usar a fala do nosso presidente, não quero entrar em política, mas assim, é só uma gripezinha, isso não é importante, isso não é nada. Sigam a vida, continuem trabalhando. Fala, Rose. Comer banana, gente. Então, como eu falei, todas que estão aí, eu usaria numa discussão bem, né? Facilmente. Eu abordaria qualquer um desses memes, né? E traria para discussão. Como você falou aqui, você viu que eu nem falei do presidente, né? Porque se a gente quiser, a gente vai para esse lado, mas eu não gosto. Então, a gente vai para os protocolos, juntando no que você e a Aline falaram, de burlar as carteiras. Eu sempre vou usar os exemplos da escola. Eu nunca uso nada fora. Se eles burlaram as carteiras, eu já vou partir para as carteiras. Eu vou usar o meme e falar dos protocolos que tem que ser seguido, porque falar do jeitinho brasileiro, que brasileiro sempre arranja uma forma de burlar as normas, né, e as regras. Aí eu traria tudo para a sociologia, qualquer um deles. E eu faria isso com esse meme aí, né? Juntando tudo que vocês falaram. E aí eu teria várias explicações para eles. Olha, perfeito, Rose, perfeito. Ai, obrigada. Mas é exatamente isso que ela falou. A gente pega o meme que ele tá burlando, em vez de a gente pegar apenas na escola, a gente usa no nosso dia a dia. A gente fala, eu não vou falar em cima da Rose, mas o que ela falou é exatamente isso. Então a gente pode pensar exatamente desse modo como a Rose sugeriu. Assim. Eu esqueci, eu perdi o foco. Gente, ó, eu vou parar o compartilhamento aqui. Bernardo, quer falar alguma coisa? Ele tá aqui. O Bernardo saiu, ele foi no podólogo. Ah, tá. Tá certo. Alguém quer falar alguma coisa? Coordenadora, o que você achou da minha fala? Por favor, meu... Que sala, Rose? Não, vocês conseguem me ouvir? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Você pediu para a Aline falar, mas eu vou antecipar a fala da Aline, vou interromper, né, a fala dela, depois ela coloca a posição dela. Rose, eu achei perfeito. Na realidade, veio uma concepção, uma reflexão de escola e de mundo, né? Foi uma reflexão, né? Praticamente será uma reflexão da escola para a realidade dele, para a realidade na questão Brasil, né? Não vou nem falar mundo, mas questão Brasil. Uma reflexão de uma concepção que está aí a todo vapor. Eu adorei.
Fala, Aline. Gente, eu me perdi no que vocês estavam falando. Rose, qual seria? Eu acho que eu captei. A proposta sua, qual seria, então? A gente colocar a imagem, fala aí um exemplo. E qual seria a frase lá em cima? A imagem da Mona Lisa, o primeiro meme que eu tinha listado como número 1, as questões lá que a Cândida colocou para mim já estaria perfeita, eu consigo desenvolver em cima do que ela falou, e aí vem a parte que a Aline disse das carteiras, né? Eu posso falar ali eu posso falar de várias coisas. Eu vou falar de protocolos, eu vou falar de normas e regras que são burladas, daí já vai entrar nas carteiras, já vai entrar na vida e vai entrar na questão da escola, nisso que a Aline propôs, né? E você também das imagens das carteiras. Interessante, agora sim, interessante. Esses que eu já vi aqui, esses 6 que foi escolhido, qualquer um eu usaria e consigo discutir, né? Levar para discussão. A gente precisa de uma que fale sobre protocolo. Essa daqui já entra nessa questão geral, tal. Agora, essa questão do retorno para a escola. O que a gente pode abordar com relação a isso? A questão de rodízio aí, que eles levam na brincadeira, os nossos alunos também, porque eles não compareceram. Né? Que aí o aluno dela perguntou se era rodízio de pizza, e o nosso aluno está achando que o rodízio é o quê? Exato, Rosane. Exato. Oi? Perfeito. Mas o grupo não escolheu. Exatamente isso. O grupo não escolheu esse meme do rodízio de pizza. Mas você mostrou, ele tá lá, é aquele da sala, Couto. Da sala? Não, amiga, aquele é o outro que o menino escreve errado. Então, mas se quiser usar tá, aquele, a gente usa. Entendeu? Porque Porque aí é uma questão de interpretação também, de texto, né? Mas esse a gente pode colocar antes do Pequeno Príncipe e fechar com o Pequeno Príncipe, porque se ele não vai à escola, não comparece, quem? Aí a gente pode falar da consequência, a Nivalda falar da escrita, né? Sim. E fechar lá, porque se ele não for na escola, não tiver conhecimento, educação, quem será ele no futuro? Que seria o Pequeno Príncipe, né? A pergunta. Tá, né? vou colocar aqui do rodízio. Tá. Não, você não precisa nem colocar do rodízio. Então, coloca aí esse... Pode vir o caderno lá, né? Se a pessoa... A gente depois tem que olhar de novo. Sim. E também porque a minha bateria aqui, gente, tá já no final. Já tá dando 3 horas, vamos encerrar. Nós estamos com 2 horas de reunião. Exatamente. Tá? Então, vou ter que encerrar. Foi muito bom, bacana a discussão, tá? Eu vou depois baixar o vídeo, mando lá no grupo, assim que a energia voltar. E realmente, o Gabriel tá aqui ainda, né? Eu acho, Gabriel, importante a gente discutir realmente essa questão com a Maísa, mas a gente já levar uma proposta do que a gente pensou em fazer, né? Para que ela tenha alguma coisa para discutir em cima do que a gente pensou. Então, vou fazer uma síntese disso aqui, pegar o objetivo que foi colocado, que ficou claro lá, que a Nivalda colocou naquela discussão, naquela conversa. Amanhã a gente vê na escola, eu, a Aline, a Nivalda, se a gente consegue fazer essa foto, né? Depois das 11, aí a gente consegue organizar as carteiras, ver como é que a gente consegue montar essa foto para produzir o nosso primeiro meme. Porque daí vocês já olham quase a sequência dos memes e ver quem que vai, se quiser que eu fale de cada um, conforme for aparecendo. Excelente. Isso é uma coisa que a gente não fez no projeto piloto, que foi discutir essas interações. Então, nós vamos ter que discutir uma por uma. Eu acho importante, né? Ou fazer, assim, não discutir uma por uma, mas discutir, né, no geral. A gente precisa fazer essa retomada, que a gente da outra vez não fez. A gente foi meio que falando, assim, e tal, estava subentendido, mas eu acho que é importante, naquele dia que a gente for fazer a interação, apresentar os meninos, antes da aula oficial, a gente retoma essas ideias, que na verdade é parte da aula, claro, né? E a gente pode apresentar os resultados deles.
E já ter já essa semana com a aula inaugural, tudo pronto, porque a gente pode mostrar também o meme já, a gente já pode decidir isso e se der chamar outra reunião e já mostrar pronto o que vai fazer. E ela vai dar a opinião dela. Tá certo. Pedir, então, para marcar uma reunião para a próxima sexta. Essa sexta agora, dia 27? Essa agora? Não, vocês que sabem. Não, é uma pergunta. Esta sexta, dia 27, ou a próxima sexta? Porque na próxima, Nivalda, eu é que não posso. Aí vocês têm que pensar que eu não estou disponível. É verdade, verdade, verdade. O que você acha, Couto? Para mim, tá, não tem problema. Tá bom, para mim também. É melhor a gente resolver tudo essa semana, que essa semana tá mais... Tá. Aparentemente mais suave para a gente resolver isso. Tá. Vamos ver se ela pode. Então, a gente solicita uma reunião para essa semana agora? Nossa última reunião foi... Não, basicamente seria agora mesmo, Rose, o Couto. Eu acho que os 15 dias seria agora, dia 27. Ah, tá. Foi dia 13, né, que a gente teve. É verdade, tem razão. Né? Uhum. Tá. Tudo bem, Aline, você conseguindo ou não, você está interagindo aqui, a gente acho que está indo num caminho bacana. E se você não conseguir participar da reunião da tarde, que a gente sabe que o seu horário é complicado, né? É loucura, loucura. Isso a gente vê. O horário das 4 é o pior para vocês, não é, meninas? O das 2 é melhor, né? Para mim, às vezes, as duas. As 2 é melhor? Às vezes é ruim por conta de que o povo decide fazer reunião justamente na hora que eu não posso. Todo mundo aparece, né? Então... sei. E assim, é uma coisa que não é preparada, cronometrada ou planejada com antecipação, né? É que, na verdade, assim, era para ser. E eu já cobrei muito isso, mas eles não se organizam. Eles acham que a qualquer momento é hora de reunião. Ah, tá. Entendeu? Então, é um problema da direção de não ter um momento para isso. Ah, tá. Porque nós já pedimos para a gente se organizar melhor, fazer os ajustes e tudo mais. Só que aí já sabe, né? Sim, já sei. Porque se você tiver que dar uma resposta, por exemplo, foi cobrado alguma coisa na reunião X, você vai voltar sem saber qual é o dia, você não vai estar pronto, né? O que foi cobrado. Fica difícil. Tá, vou ver se então, se puder ser as 2, talvez seja melhor para todo mundo, né? Para a Anivalda, os 2 horários é ruim, né, amiga? Porque assim, não é ruim. Das 2 eu já me organizei com o meu irmão, ele leva a Sofia, né? Então não teria problema. Aí o problema das 4 é que se ultrapassa às 6, aí eu tenho que sair não, né? Como já aconteceu de chegar até às 7 da noite, eu fui ouvindo, né? Porque é o horário que eu busco a Sofia. Então é o horário de trânsito. Mas para mim, assim, não teria tanto problema, nenhum e nem outro. Só não poderia ultrapassar das 6 horas, essa é a verdade. Uhum. Tá bom, eu vou falar então, se ela puder marcar, aí é meio que na sorte, né? Vamos deixar, porque às vezes eu falo, né, Aline, coloca às 14 que a Aline consegue entrar, e nesse dia tem reunião, eu fiz o quê? Nada, né? Vamos deixar assim, o que for, senão depois a gente acompanha pelo vídeo. Eu vou falar preferencialmente às 14, mas se não der, tudo bem, tá bom? Pode ser? Beleza. Perfeito. Tá. Meninas, muito obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Gabriel, obrigado pela sua participação. A gente estava, assim, querendo muito que você participasse, para entender também essa questão dos memes aí. E a Maísa sempre fala, Gabriel foi, Gabriel não foi e tal, né? A gente tinha que ter. Gabriela é a menina dos memes. Ó, estou parando a gravação.